Fala, fiel, Lili Nascimento vai trazer todas as informações do Corinthians nessa sexta-feira agitada. Corinthians que enfrenta o Red Bull Bragantino e a vitória é a única opção. Corinthians vem de um empate e uma derrota no Campeonato Brasileiro, a última contra o Juventude, e precisa ganhar para se recuperar no Campeonato Brasileiro, senão vai ser crise no Corinthians. Carlos Miguel recebendo propostas de fora, os empresários pressionando o Corinthians, porque a carreira do jogador tá passando. 25 anos, ele não quer ser o segundo Walter como sombra de Cássio. Será que chegou a hora de Cássio passar a tocha para Carlos Miguel? E o Corinthians com problemas na escalação. Provavelmente Antônio Oliveira vai começar a usar mais o Coronado, que já foi titular o jogo inteiro contra o Juventude. Com essa lesão de Maicon, algo que estava dando certo era o Maicon ali ao lado de Ranieri e apoiando o Garro e o ataque do Corinthians. Assim que Antônio Oliveira chegou no timão, era uma formação que estava dando certo e agora Antônio Oliveira ainda procura o time ideal. Será que ele está devendo? Corinthians não vem apresentando aquilo que poderia apresentar. Vamos ver tudo no vídeo de hoje. Se inscreva, deixe o seu like e vamos pro vídeo. Obrigada pro Rafa, a gente segue tirando os nossos repórteres, a nossa equipe de reportagem. Vamos conversar também com a Lili Nascimento para a gente falar sobre o Corinthians, que aí sim também precisa dar uma resposta nesse Campeonato Brasileiro. Ficou com essa impressão de um time que empacou, que parou na evolução, sabe? Chegou e estacionou. Então, o momento é de dar resposta também sobre as ideias do próprio Antônio Oliveira, outros jogadores que estavam aparecendo bem também agora voltarem a aparecer. Não é o melhor Red Bull Bragantino que a gente já viu, mas ainda assim é um jogo muito difícil pro Corinthians, né? Sempre em condição difícil. Sim, e o Red Bull Bragantino não é o melhor, concordo com você, mas iniciou bem o campeonato. Empatar com o Fluminense no Maracanã, ok. E na segunda rodada vencer o Vasco, pode seguir um caminho legal. O que me chama a atenção é que o Antônio Oliveira está tentando fazer o time jogar mais, né? Quando ele coloca o Coronado para jogar, ele coloca mais opções de bola, de passe, de onde pode sair uma jogada. Porque ali, defensivo, era só o Ranieri, só. Sim. Tirando, era todo mundo que jogava para frente. Eu acho que o time não encontrou equilíbrio no jogo do Juventude. E eu quero entender qual é o próximo passo. Sem o Maicon? É isso que eu ia falar, sem o Maicon, né? E também, não só sem o Maicon, e sem tempo, né? Porque a janela, então, para fazer esse movimento... E o impacto que isso tem, né, dentro do grupo, assim. É mais uma lesão, e essa lesão que tira ele da temporada, como que o grupo recebe isso. É um momento triste, né? Sim. Para o jogador, para os companheiros. Mas, enfim, a gente torce para que se recupere bem, mas o Corinthians, ele precisa encontrar essa dupla ali também, agora sem o Maicon. Já foi o Vera, já foi o Dom. Tentando. Só o Ranieri que se mantém ali firme e forte. Isso não tem como. Tela pro Fã do Esporte. A gente coloca agora, então, tela da rodada pro Fã do Esporte acompanhar. A Lili fica pra próxima. Um abraço, Lili. Queria ter falado com você, mas hoje não rolou. Mensagem. Mesmo com a comissão técnica não querendo apontar erros individuais, é inevitável não falar do goleiro Cássio, que vem sofrendo pressão há algum tempo por parte da torcida, que pede que Carlos Miguel assuma a titularidade. A diretoria do clube pensa diferente, apoia o Cássio e quer que ele siga como titular na equipe. Olha, a gente tem aí o Cássio e o Carlos Miguel pelo Corinthians desde 2023. O Cássio, em 81 jogos, ele tem 28% de jogos sem sofrer gols, um aproveitamento de 45%, então média de gols sofridos por jogo 1,17, defesas por jogo 3,5 e aproveitamento de defesas 73,5%. A gente faz a comparação com o Carlos Miguel, são muito menos jogos, é verdade, em 12 jogos, sem sofrer gols 58,3%, aproveitamento 75%, a média de gols sofridos 0,25, defesas por jogo 3,3 e o aproveitamento em defesas 90,7%. Mota. Vamos lá, vamos debater esse assunto. Ontem no pós-jogo, quando perguntamos, acho que foi inclusive a Marcela, a questão do Cássio ficar, André Kfouri mandou o famoso não, sobre mudar. André, a gente tem que debater aqui um pouquinho. Então eu não vou perguntar se vai trocar para não ouvir não. Mas o contexto de um goleiro histórico com 30, que falhou ontem, mas não é que está tomando frango atrás de frango, não é isso. Não. Mas 36 anos, contrato que acaba e um reserva de, parece, enorme potencial. Como trabalhar a transição?
Como é que você vê isso? Vamos lá. Primeiro, eu acho um equívoco imaginar que os problemas do Corinthians se originam na idade ou nas falhas do seu goleiro. É querer, sabe assim, não, tem um monte de coisa acontecendo aqui, eu não vou olhar aqui, eu vou ficar só aqui, né? Você ignora aquilo que não pode ser ignorado. Então, o time do Corinthians tem problemas muito mais sérios e numerosos do que os jogos em que o Cássio, porventura, vá mal. Ontem ele foi mal, como ele próprio admitiu. E quando o goleiro vai mal, é muito difícil a coisa não ser decisiva, né? Os erros não serem realmente relevantes para o placar do jogo. Foi o que aconteceu ontem. O Cássio está no seu auge e o jogo de ontem é um grande acidente? Não. O Cássio está pós-auge. Ele ainda deve ser o titular, na minha opinião, sim, e não pelo passado, mas porque ele ainda tem condições amplas de ser o titular. Mas a transição pode começar. Alguém pode dizer, mas é complicado, né? Porque o goleiro é um ídolo. Como é que você trabalha isso? E no dia que o Corinthians não renovar com ele? Vai ser uma coisa chocante e tal. Mas é 1 milhão de vezes melhor ter um substituto do que ter que pensar nisso. Ter alguém já acostumado com a pressão que é jogar no Corinthians, sentir essa responsabilidade, tratar dela, algo que o Carlos Miguel, nas oportunidades que teve, se comportou muito bem, mas muito bem mesmo. Então, entre aspas, ele está apto e pronto. A titularidade do Carlos Miguel não precisa ser algo que decorre da saída do Cássio do Corinthians, porque o Cássio não vai para o banco. Você concorda comigo? Não vai ser assim. Então, uma solução europeia pode começar a ser pensada. O Corinthians está jogando o Campeonato Brasileiro e 2 Copas. O Carlos Miguel pode jogar as Copas e o Cássio o Campeonato Brasileiro. Todo mundo joga com frequência. Todo mundo mostra o seu trabalho. A decisão é tomada e não é assim, mas e se o Carlos Miguel começa a ir muito bem e o Cássio não? O Cássio vai jogar o Campeonato Brasileiro. O Carlos Miguel vai jogar as Copas. E na final, se o Corinthians for, não vai para a final, mas se for, vai jogar o goleiro que jogou o torneio todo. Então, as coisas podem ser feitas com um pouco de bom senso, decisões tomadas e apresentadas e ninguém vai voltar atrás porque não é necessário. E assim, o caminho do Carlos Miguel pode começar. Eu quero ouvir o Zupac também, lembrando que na Sul-Americana no ano passado, o Luxemburgo fez isso na fase de grupos, o Carlos Miguel jogou na hora que na Sul-Americana, né? Porque a Sul-Americana era o torneio da molecada. Era no mata-mata, playoff, porque ele veio da Libertadores. Você queria perder a Sul-Americana. Isso, mas depois ele muda. Isso. Lógico, ele tinha chance de ganhar. Depois, quando virou, passou a ter chance de ganhar. Mas é isso aí. Só chegou à semifinal porque no jogo lá em La Plata contra o Estudiantes, o Cássio pegou talvez como nunca na vida. É verdade. 6 bolas à trave, não foi? Isso. Mais do que ele pegou. Foi o craque do jogo. Isso aconteceu há pouco tempo. As pessoas querem tirar o Cássio. É muito curioso. O do ano passado era o chamado planejamento randômico. Vamos vendo, vamos ajustando. Mas eu quero ouvir vocês, Zupac, a única coisa que eu acho é que um cara desse tamanho, não estou falando de imaginar a troca, mas tem que ser uma coisa tão respeitosa, tão bem feita. É lógico. Mas muito bem. Vamos porque entenda assim, o Carlos Miguel tá pedindo passagem. Não estou falando que é isso, mas eu gosto dessa ideia do André. Mas eu acho que isso tem que ser muito bem feito. Para não acontecer uma transição que um passa em cima do outro valeu, Cássio, tchau aí. Deveria ter sido resolvido, né? Na teoria, a ideia do André, ela não é ruim. Na prática, eu acho ela muito complicada de ser colocada em jogo pelo perfil do Cássio. O Cássio é um goleiro muito competitivo. Não sei se o Cássio entenderia bem essa situação. E é uma situação a ser olhada com cuidado. Não é uma reposição normal. Não é o Renato Augusto que acabou o contrato, vai embora. E a hora que estamos falando de Renato Augusto, de Gil, é acima desses caras. Um cara como o Cássio é uma transição similar à do Rogério Ceni no São Paulo, à do Marcos no Palmeiras. E olha como demorou o São Paulo depois. Com a diferença de que Rogério e Marcos ficaram uma carreira inteira no clube. Mas se você olhar para tempo de carreira no clube, conquistas e relevância, o Cássio está muito perto do que o Rogério é no São Paulo e do que o Marcos é no Palmeiras. Muito perto. Então não é fácil. E o Marcos foi reposto no Palmeiras porque o Marcos não aguentava mais jogar fisicamente, tinha dor, não conseguia mais. Olha como foi difícil para o São Paulo tocar o fim da era Rogério. Não é fácil. Um cara como esse, você não simplesmente tira porque acho que já não é mais o mesmo. O outro talvez seja melhor. Tira. Não é assim, não é fácil. É diferente, é difícil. E o Cássio,
ele é um grande goleiro. Ele é um dos melhores goleiros do país até hoje, embora ele não viva mais no seu auge e eventualmente falhe. A situação do Cássio me lembra um pouco a situação, vou fazer um paralelo bem doido, da famosa saidinha do Diniz. O Fluminense se beneficia ou se prejudica mais com a saidinha do Diniz? A resposta é se beneficia. O Fluminense faz mais gols e cria mais chances a partir do seu modelo de jogo do que sofre. Mas quando sofre por causa da saidinha, é um temporal. Entendi onde você vai chegar. É um temporal. O Corinthians se beneficia mais ou ele é mais prejudicado pela forma técnica do Cássio? Ele se beneficia mais. Só que quando o Cássio falha, como existe esse olhar de que o Cássio tá velho, tem que trocar, o Carlos Miguel tem que ser o titular, e como o Corinthians vive anos muito complicados e o corintiano compreensivelmente está de saco cheio, e por estar de saco cheio tudo vira ruim, tudo tem que mudar, quando o Cássio falha, esse cara tá velho, tira ele daí. Mas o Corinthians se beneficia mais do Cássio do que é prejudicado por ele. O Corinthians poderia e perderia a estreia no Campeonato Brasileiro não fosse o Cássio, né? E ontem, a falha técnica, a falha mais grosseira do Cássio, não foi uma falha de goleiro. Esse gol que o Corinthians sofre não é um frango, é uma falha de passe, né? O primeiro gol era defensável. Agora, a falha mais gritante que essa, não é porque ele tá velho ou tá novo, é um erro de passe, não tá ligado à idade, né? Mas enfim, o Cássio é o líder, é o capitão, é um grande goleiro, não vive a sua melhor forma, mas para mim ainda o goleiro a ser titular do Corinthians. E não que isso deva pesar na decisão, mas se por um acaso o Corinthians abrir mão do Cássio e promover o Carlos Miguel a titular na temporada seguinte, sabe o que vai acontecer? Em menos de um ano não vai ter nenhum dos dois. Porque o Carlos Miguel titular não fica 6 meses no Brasil. A Europa vem e pega. Vai ficar sem o Cássio e sem o Carlos Miguel. Vamos falar de uma notícia ruim para o Corinthians, que envolve o Michael, né? Saiu lesionado, a gente falava sobre isso e hoje veio ali o diagnóstico bem complicado. Ele sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e vai perder a temporada. A lesão aconteceu aos 30 minutos do primeiro tempo na derrota do Corinthians para o Juventude. Segundo o Corinthians, o volante vai ser operado nos próximos dias. O tempo mínimo para a recuperação desse tipo de lesão é 8 a 9 meses. Uma pena, né? É uma pena. Qualquer jogador a gente lamenta muito e o Michael tava virando reincidente. Isso. Só que essa é a mais grave. Essa é aquela que ninguém quer ouvir, André. Ele vem se machucando com frequência, perdendo muito tempo, não consegue ter sequência, mas as lesões dele eram lesões chatas e incômodas que lhe tiravam do time, mas nada como uma lesão de ligamento cruzado que faz com que ele perca a temporada. Assim. Infelizmente é isso. Tomara que ele seja bem operado, se recupere, não tem como acelerar, cada organismo é um, a gente ouve os jogadores e os médicos falando de cirurgias desse caso, mas existe aí um tempo meio básico. Mas o Ibrahimovic voltou em 6 meses. Aí, a gente não pode olhar para o que é exceção como um argumento apresentado a todo mundo. O Maicon perdeu a temporada, infelizmente, tomara que ele volte e volte bem. Quero te ouvir, Zupac, sobre o impacto da ausência dele para o Antônio Oliveira, para o Corinthians como um todo. O impacto já vinha acontecendo, porque os primeiros jogos do Antônio à frente do Corinthians foram os melhores em termos de rendimento, e o Maicon havia sido um dos jogadores que mais tinha crescido nas mãos do português. O entendimento entre o Maicon e o Rodrigo Garro, a hora que o Garro vinha buscar jogo, porque o Garro gosta de buscar o jogo ali perto do Ranieri, perto dos zagueiros, e o Maicon fazia essa ultrapassagem para se aproximar mais dos homens de frente, isso funcionou bem. Tanto que, acho que o melhor jogo do Corinthians nas mãos do Antônio, para mim, foi a vitória sobre o Botafogo, em Ribeirão Preto, por 4-1. Desses 4 gols, o Maicon participa, acho que de todos lá na frente, porque era uma peça que começou a funcionar muito bem nas mãos do novo técnico. Mas ele teve a primeira lesão, que o tirou, lesão muscular, que o tirou dessa primeira sequência. O Corinthians caiu de rendimento, primeiro com o Breno Bidon de volante, o menino, depois agora o Fausto Vera, ontem sem nenhum dos dois, né, com os 2 meias próximos ao Ranieri, e aí ele volta, tem essa lesão. Então é muito triste para ele, que ele tenha muita força, assim, muita sabedoria para suportar esse processo que é longo. Se aconselhe com o Paulinho, que foi um guerreiro na sua recuperação, e para o Corinthians é complicado. O Corinthians já olhava, já monitorava a distância e o mercado para essa posição. Tem que olhar agora com mais afinco. O Corinthians vai precisar de alguém para essa função, porque o Fausto Vera não entrega consistência e o Breno Bidon é muito novo. São as opções. E o Paulinho é um cara que, na fase de carreira que ele está, não pode ser constância o tempo inteiro. A gente não sabe se o Paulinho vai suportar a batida. Então é muito possível que o Corinthians olhe para o mercado para alguém nessa função.
A gente vai seguir o Sport Center. E aí, fiel, sabadão, Red Bull, Bragantino e Corinthians, mais um jogo fora de casa, depois tem Argentinos Júniors. O Corinthians precisa ganhar esses 2 jogos para afastar essa possível crise que vem rondando ali a nação corintiana, o clube corintiano. Não podemos dar vexame nesse ano, não queremos um ano de 2023 se repetindo em 2024. Corinthians, que é líder da Sul-Americana, precisa ganhar esse jogo mesmo fora de casa contra o Argentino Júnior. Seria muito bom para nós, para trazer confiança. Antônio Oliveira quebrando a cabeça ali, será que ele vai manter a formação contra o Juventude? Agora contra o Red Bull, Bragantino jogando fora de casa. Ele que veio expulso, né, e precisa parar com isso, porque fez muita falta pro time do Corinthians ali ao lado do campo no jogo contra o Juventude. E Antônio Oliveira, pelo que a mídia analisa, vem devendo com esse time do Corinthians. Todos acham que é um time melhor do que 2023, eu também acho. Tem mais peças, tem jogadores mais novos, tem jogadores de qualidade, tem banco para substituir, mas precisa fazer esse time jogar. Deixa a sua opinião aqui, quem é que vence? Corinthians, Red Bull, Bragantino. Precisamos ganhar de qualquer jeito. E Carlos Miguel, se não utilizar esse cara, uma hora nós vamos perder e acabar que Cássio se aposentando, ficamos sem os 2. Deixa a sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, deixe seu like para ajudar a gente aqui no nosso trabalho. Até o próximo vídeo. Valeu!